Aproveitar que você está de pé, quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Pode acender isso, a luz, para que os irmãos consigam visualizar aí o texto bíblico. Lucas, capítulo de número 23. Nós temos falado sobre as palavras acerca de uma visão da eternidade com Deus, e hoje eu gostaria de falar sobre esse ato de salvação em Cristo Jesus, que nos leva a esse céu glorioso que nós vimos há uns domingos atrás, que o Senhor tem preparado para os seus servos. Lucas 23, a partir do verso 32, será o texto da nossa reflexão nessa noite. Quem achou diz achei. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 23, 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Verso 39, um dos malfeitores crucificado, blasfemava contra ele, dizendo, és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, vamos ler juntos? Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Nós já oramos e pedimos que o Senhor, uma vez mais, ministre ao nosso coração através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, mantenha aí esse texto aberto. Por gentileza. Queridos, nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre a salvação. O que significa esse conceito bíblico e os impactos dele na nossa caminhada. Eu tenho plena convicção em afirmar que a salvação, ela é a maior dádiva que um homem pode receber nessa terra. De todos os presentes que você já recebeu, ou poderá receber na sua caminhada de vida cristã, ou na sua vida, não tem nada comparável à salvação. Você pode ter ganhado já um carro, ter ganhado a quitação da sua faculdade, uma casa, uma joia preciosa, enfim, qualquer ato na sua vida qualquer coisa que você já recebeu como presente, não se iguala a tão graciosa dádiva chamada salvação. Eu confesso que eu tenho como hábito nos meus devocionais matutinos, todas as manhãs antes de iniciar o dia, faço os meus devocionais, momento com Deus, e praticamente todos os dias eu agradeço a Deus por ter sido alcançado pela graça dele. Eu todos os dias agradeço a Deus por ter sido alcançado pela salvação, porque eu vejo que é uma manifestação de graça de Deus sobre a minha história e sobre a vida daqueles que têm essa alegria também de vivenciar isso com o Senhor, porque na minha família, nem por parte de mãe, nem por parte de pai, nós não tínhamos nenhuma pessoa que de fato nos apresentara a Cristo, ou que vivia realmente uma vida cristã. Nós éramos católicos, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, católico, porém nós éramos católicos não praticantes, né? Aqueles que, eu acho que eu ia na igreja lá, minha mãe está aí, umas 2, 3 vezes, né, mãe, no ano, a gente ia lá na Páscoa, eram umas 2, 3 vezes, então a gente não tinha essa oportunidade de ter essa experiência com Deus, e Deus, por sua graça, mesmo não sendo cercado nem à direita, nem para a esquerda, nem meu pai, nem pela família da minha mãe, por pessoas que pudessem ter esse conhecimento, o Senhor nos encontrou, e hoje, pela graça de Deus, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Todas as áreas da minha vida foram fortemente, poderosamente impactadas através da graça da salvação. Os meus pais, os meus irmãos, a minha vida, né, o futuro, entre as profissional, vocacional,
tudo a partir da graça da salvação. Então eu tenho plena convicção em afirmar que a salvação é a maior dádiva que nós podemos receber de Cristo nessa terra. A salvação é um dom inefável de Deus. Veja comigo as dimensões e o poder que ela tem. Por exemplo, a salvação ela foi planejada por Deus Pai, executada por Deus Filho, e ela é aplicada por Deus Espírito Santo no coração do homem. A Trindade entra em ação por completo para a manifestação da salvação na vida do homem. Se não bastasse, a salvação ela foi planejada na eternidade, porque o Cordeiro já havia sido morto desde a eternidade, antes da criação do mundo. Ou seja, a salvação é planejada na eternidade, ela foi executada no tempo e na história através de Cristo, e ela será consumada de fato em plenitude, quando Jesus voltar, onde nós estaremos reinando com Ele na eternidade. Então veja comigo as dimensões da salvação. A salvação é algo tão tremendo, a salvação em Cristo é algo tão poderoso, que ela tem poder de tocar o nosso passado. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Ou seja, a salvação no ato que nós recebemos a Cristo, a salvação ela tem poder de atacar ou de interferir no nosso passado, limpando-nos, resgatando, justificando, regenerando o homem. Se não bastasse a salvação, ela age sobre o nosso presente, porque a Bíblia nos diz que a salvação em Cristo nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Ou seja, ela age imediatamente no presente. O Zaqueu, quando tem um encontro de fato com Cristo, ele fala: eu preciso ajustar a minha vida. Se eu estou devendo a alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O Saulo, quando tem um encontro com Cristo, de imediato, a sua vida, a sua mente, há uma conversão de conduta, e aquele que era perseguidor se torna um missionário, porque esse é o poder da salvação em Cristo. Se não bastasse, a salvação, além de atingir o nosso passado, libertando-nos, restaurando-nos, atuar no nosso presente, a salvação ela interfere no nosso futuro, porque ela nos concede a certeza de uma vida abundante na terra e a certeza, sobretudo, da vida eterna nos céus. Porque somente Jesus é o caminho. O que Jesus é? Vamos dizer essas 3 palavras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Olha a manifestação da salvação. Olha o poder, olha o impacto da salvação. E às vezes eu fico, talvez embasbacado, eu fico impressionado. Como que tantas pessoas têm essa oportunidade de se render. Essa oportunidade, às vezes tentam de alguma forma protelar, postergar uma decisão de viver com Cristo. Um privilégio tão nobre, tão extraordinário como esse da nossa vida. Nós devíamos de imediato abrir o nosso coração. Enfim, a salvação, numa profundidade espiritual ou numa análise espiritual, a gente pode dizer que salvação é você ser resgatado das garras de Satanás. Olha o que acontece no ato de transformação. Salvação é você ser liberto do império das trevas. Ele nos libertou, nos transportou do quê? Do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A salvação é você reconhecer, ou melhor dizendo, é você ser retirado ou tirado do caminho da perdição. Porque existem quantos caminhos, irmãos? Segundo a Bíblia, 2 caminhos. Então, quando você não está num caminho que é estreito, no caminho de Cristo, você está num caminho que é rumo à perdição. Então a salvação é essa mudança de trajetória, é você ser livre de uma condenação inalterável, é você ser livre de uma condenação que é eterna, é você ser arrancado do tão terrível inferno, que em Lucas 16 faz descrições, feitas pelo próprio Jesus contando uma parábola, de o quão terrível ele é, na parábola do rico e do Lázaro. A salvação em termos positivos, é você ter a alegria de reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A salvação em termos positivos é você e eu termos o coração liberto dos prazeres efêmeros
e tão fúteis dessa terra. Ou seja, eu morro para o mundo, eu sou sepultado em Cristo Jesus e renasço como uma nova criatura. A salvação em termos positivos é você ter a certeza que você tem livre acesso à presença de Deus, porque o véu foi rasgado na cruz do Calvário e nós podemos ter acesso a Ele. A salvação, em termos positivos, é saber que quando a vida nessa terra trilhar, nós seremos conduzidos ao céu, como cantamos aqui, a Nova Jerusalém, e vamos ter a certeza de encontrar que aquele, o Alfa, que é o Ômega, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o amado da nossa alma, aquele que é eterno, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir a Jesus por aquilo que Ele é, e pelo preço que Ele pagou para pavimentar a nossa vida e a eternidade com Ele. É extraordinário. Que homem poderia te dar isso? Qual de nós poderíamos pagar um preço para alcançar uma dádiva como essa, que tem impactos no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como é o seu relacionamento com Cristo, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer alinhar o nosso coração com a eternidade com Ele. O Senhor quer nos manifestar, ou quer manifestar sobre nós a graça da tão maravilhosa salvação na nossa vida em Cristo Jesus. E eu olho aqui para esse texto, querido, que retrata a história de um homem que nos momentos finais da sua vida, nos últimos instantes da sua caminhada, esse homem repensou a sua postura. Diga comigo, esse homem repensou a sua postura. Você vai ver nesse texto um homem que repensou a sua trajetória. E por repensar e tomar uma atitude, ele foi agraciado por essa tão gloriosa salvação. Permita-me trazer alguns lampejos, algumas descrições sobre essa história, para que nós possamos trazer aplicações assertivas da nossa vida. Esse texto, por exemplo, nos mostra algumas características desse homem. Por exemplo, esse homem, ele é chamado em Lucas 23, 32, de malfeitor. Então era um homem perverso nas suas atitudes. Era um homem que no contato com as pessoas, talvez planejava o mal, talvez não, certamente, porque carrega sobre ele esse nome de ser um malfeitor. Se você ler esse mesmo texto, que está também registrado em Mateus, na verdade, o texto da crucificação de Jesus e dos ladrões à sua direita e à sua esquerda, está registrado nos evangelhos que nós damos como nome na teologia de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, porque eles repetem grande parte das histórias sob perspectivas diferentes, né? Então um traz alguma informação a mais do que o outro traz uma outra informação de percepção que ele teve. E em Mateus 27 nos fala que, além de malfeitor, ele era um ladrão. Então era um cara perverso, que fazia maldades com pessoas. Em Marcos 15, 27 e 28 nos mostra essas duas nomenclaturas, que eles eram ladrões e malfeitores. Jesus foi crucificado no centro. Um estava à sua direita, um estava à sua direita e o outro estava à sua esquerda. Uma profecia bíblica que se cumpriu através dessa crucificação. E algo interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos entender um princípio a partir dessa verdade, é que a história bíblica nos relata que, a princípio, os dois malfeitores, o da direita e o da esquerda, ridicularizaram Jesus. Tanto da direita quanto da esquerda, eles estavam zombando de Jesus. Não era só um. A parte que nós lemos no texto de Lucas fala da atitude de um zombando. Mas no início, você vai ver em Marcos 15, 32, quem está anotando aí pode anotar, a parte C, diz assim: os que foram crucificados com ele o insultavam. Ou seja, todos aqueles que estavam ali, estavam criticando Jesus junto com os seus inimigos. Eles estavam caçoando Jesus: você não é aí o rei, por que você está preso? Por que você está preso do madeiro? Você não é o Salvador? Livra a gente também.
Então os dois estavam insultando a Jesus. Em Mateus 27, 44, nos fala novamente sobre isso, que os insultavam os ladrões, lançando sobre Jesus impropérios. Por que eu estou dizendo isso? Porque ambos começam ridicularizando Jesus, mas no texto que nós lemos, nos mostra que um deles muda de opinião. No meio do processo, você vai ver que um dos criminosos, ou um dos malfeitores, repensa a sua atitude. Um dos malfeitores muda o seu comportamento. E nós vimos aqui em Lucas 23, 40, que nós lemos, dizendo assim, um dos malfeitores, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Então você vai ver que um cara que estava no início, rejeitando a Cristo, insultando a Cristo, zombando de Cristo, no meio, eu não sei em qual momento, mas em alguma oportunidade ele repensa a postura dele. Em alguma oportunidade, naquele processo da crucificação, que iniciou 9 da manhã e findou às 3 da tarde, em algum momento dessas horas, esse homem que estava criticando Jesus, ele repensa. E eu fiquei pensando sobre essa atitude desse homem, esse comportamento desse homem, porque a gente precisa avaliar e entender que existem certas posturas na nossa vida, que nós estamos tendo na nossa caminhada cristã, e que precisam ser repensadas. Tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, aquele mal que a gente já ouviu tantas vezes, né, o mal da Gabriela, que diz, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, não tem nada contra as Gabriela aqui, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Você conhece gente assim? Quem conhece, não precisa apontar para ninguém, nem cutucar, e aí, ó, não. Gente que não muda o seu comportamento. E se você não mudar o seu comportamento, talvez hoje, o seu futuro pode ser de desastre amanhã. Um dos malfeitores continuou com a mesma postura, e o seu destino foi a perdição. Quando o outro repensou, ele mudou o seu futuro. Então existem comportamentos que você precisa repensar na sua caminhada. Não é porque ele foi criminoso a vida toda que ele deveria carregar isso até a morte. Talvez você está tratando a sua esposa de uma forma em que você precisa mudar a sua postura. Talvez você está tratando o seu marido ou falando com o seu marido de uma forma que você vem levando há anos fazendo assim, mas precisa mudar a sua postura. Porque senão o seu futuro vai ser positivo ou negativo a partir da sua decisão no presente. E o que você vai precisar acontecer na sua vida para mudar? O que me chama a atenção nesse homem é que, de alguma forma, ele teve uma consciência de que Jesus era Deus, de que Jesus não deveria ser ridicularizado, de que Jesus deveria ser temido. E mudou então o seu comportamento. Irmãos, nós precisamos avaliar a nossa vida. Porque existem 3 formas, preste atenção, existe pelo menos 3 formas de você fazer mudanças na sua vida. Uma delas é pela consciência. Quando você adquire uma consciência, uma avaliação, melhor dizendo, na sua mente, que você diz assim, é verdade. Há quanto tempo eu venho falando desse jeito com a minha esposa? Há quanto tempo eu venho tendo esses pecados ocultos, mesquinhos, esses pecados tidos como de estimação na minha vida, e que só está me fazendo viver longe de Deus? Há quanto tempo eu tenho me envolvido em situações que não agradam a Cristo e não rompo com isso? Ou seja, a consciência é quando você avalia certas posturas, e por avaliação você toma decisões de mudança. Essa é a melhor forma, querido, de você tomar mudanças ou decisões na sua vida. A melhor forma de você tomar decisões e mudanças na sua vida é pela consciência. Não é você esperar algo acontecer de grave, de drástico para poder mudar, porque talvez nem mais tempo vai ter. Então a primeira forma de mudança é como? Através da consciência. Vamos dizer juntos qual a primeira forma? Consciência. Consciência. Por exemplo, eu não sei o que você passa, as suas dificuldades.
Eu não sei quais são os seus desafios, o que talvez está impedindo você de romper, seja no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento familiar, eu não sei. Mas talvez o Espírito Santo, e eu creio que talvez não, com certeza o Espírito Santo, nesse momento, porque Ele está no nosso meio, amém, queridos? Ele está falando ao seu coração. Ele está dizendo, filho, esse comportamento que você tem, quando você está no celular, não está me agradando. Filho, essa postura que você está tendo dentro do seu ambiente de trabalho com fulano de tal, não é da minha vontade. Filha, essa atitude que você está tendo com o seu pai, não está honrando a minha palavra e o meu chamado na sua vida. E aí Deus está na sua consciência, trazendo a oportunidade de mudança. Essa é a melhor forma de você mudar. Eu não sei o que aconteceu no processo com esse menino criminoso, ou esse menino, não sei lá o que ele era, esse homem. Mas em algum momento ele estava criticando, e falou, vou mudar. Eu vou começar a reconhecer. Então tem palavras que talvez você está proferindo, você precisa mudar o seu vocabulário. Pela palavra desse moço que proferiu a sua boca, a sua eternidade foi selada. Porque se a gente crê com o coração e com a boca confessa Jesus como Senhor, nós seremos salvos. Romanos. Então tem palavra que precisa ser repensada. Tem postura que precisa ser repensada. E hoje, através de uma palavra como essa descrita aqui, nos leva a avaliar o que eu preciso mudar. Porque o meu destino na terra e eterno vai ser diretamente impactado através das mudanças que eu tenho acerca das palavras que vêm na minha mente para poder agir, na minha consciência. A outra forma de mudança você pode também ter na sua vida, e se você desejar, é uma opção sua, que é através da dor. Uma forma da pessoa mudar é através da consciência, a segunda através da dor. É que no meio evangélico a pessoa até usa aquela expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor. É mais ou menos isso. Já viu aquela pessoa, por exemplo, que a vida toda, vamos pôr que ela fuma, um exemplo hipotético. Aí ela fuma, fala, não, você tem que parar isso. Ela sabe que faz mal, mas mesmo ela sabendo que faz mal, que prejudica a vida dela, que prejudica o pulmão dela, que prejudica a família dela, que prejudica tudo na vida dela, ela continua fumando. Eu sempre fumei 2, 3, sempre fumei 1 maço, 2 maços, sempre fumei. Beleza, aí vai fumando. Aí ele chega numa consulta médica, faz uns exames, sente um negócio lá estranho, o médico chega para ele e fala assim, ó, se você continuar fumando, em 1 semana você vai morrer. O que você acha que esse camarada vai fazer? Ele vai conseguir parar de fumar? Agora, se você parar de fumar, você vai prolongar tanto tempo. Estou falando hipotético. Ele vai conseguir parar de fumar? O que você acha? Ele vai tentar parar de fumar? Ele vai tentar parar de fumar na hora, meu irmão. Ele vai fazer um sacrifício para poder parar. Se você continuar tendo tal postura, vai acontecer isso. E aí a pessoa continua tendo, ela muda através da dor. Às vezes a gente espera a dor acontecer igual o filho pródigo. Espera cair lá na luna para poder reconhecer o valor do pai. Às vezes a gente espera a perca. Talvez um parente nosso morrer para a gente valorizá-lo. Aí já era. Não espere, não faça mudanças pela dor, meu irmão. A oportunidade é agora, pela consciência. Tem gente que só muda pelo terceiro nível, que é constrangimento. Ele é exposto à vergonha, aí ele muda. A esposa pega numa situação, o marido pega numa situação, o patrão pega numa situação, determinado camarada, ele em choque, não, ele quer mudar. Qual dos três você acha melhor mudar? Consciência, dor ou constrangimento? Me ajude aí. Consciência. É você entender e mudar a sua postura. Esse homem aqui, em algum processo, em algum momento você vai ver que ele tem a consciência e muda a postura dele. Então hoje Deus está trazendo à mente, eu creio nisso, de pessoas aqui, coisas que precisam ser realinhadas, talvez no seu casamento, porque senão ele vai se perder lá na frente, se já não estiver se perdendo no presente.
Talvez Deus está trazendo à sua mente coisas que precisam ser realinhadas na sua vida espiritual, na sua vida no reino, na igreja, no reino de Deus. Esse homem, em algum momento, ele reflete e muda de postura. Começa insultando, mas muda o vocabulário. Começa resistindo, mas muda a mentalidade. Começa se unindo aos algozes de Jesus, mas muda o comportamento. E essa mudança alterou a história dele para todo sempre. Existem certas mudanças que vão trazer impactos tão tremendos na sua vida. Eu percebo aqui nesse texto que alguns sinais aconteceram, talvez, ou cooperaram, para que esse ladrão, ele de fato se convertesse a Cristo. Por exemplo, talvez o medo dele de cair nas mãos do Deus vivo, porque ele diz aqui para o outro criminoso, ele repreende dizendo, nem ao menos teme a Deus, você não tem um medo, temor, seja de reverência. Talvez o medo de cair nas mãos de Deus, do Deus vivo, caiu no coração dele, e cooperou para que ele mudasse de postura. Um outro sinal pode ser que a palavra que ele ouviu de Jesus, porque essa é a segunda palavra que Jesus diz, após estar pendurado na cruz. A primeira palavra que Jesus diz ele olha para os seus algozes e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele deve ter ficado constrangido com tanto amor, porque as palavras de Jesus, elas são revestidas de autoridade. Ele falava não como os fariseus, a Bíblia diz, e não como os escribas, mas ele falava como quem tem autoridade. Então certamente as palavras de Cristo trabalharam na sua mudança. A conduta de Jesus para lidar com seus opositores certamente alterou a sua mudança, a conduta dele serena, majestosa. Quem sabe as coisas que ele ouviu de Jesus, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por todo lado. Ele deve ter ouvido falar que Jesus já tinha curado, já tinha operado milagres, já tinha libertado pessoas. E diante disso, essa fama de Jesus, de alguma forma cooperou para esse homem lá no momento que estava na cruz pendurado, dizer, esse homem é filho de Deus. Eu preciso mudar a minha postura, e certamente, acima de tudo, a própria ação do Espírito Santo de Deus no coração e na vida dele. Por que eu estou dizendo sobre esses detalhes que cooperaram para a transformação desse homem? Porque às vezes Deus nos dá tantos sinais que a gente precisa mudar e a gente não muda. Esse criminoso vira uma escola para nós. Esse homem é sensível aos sinais que Deus está dando, dizendo, é tempo de mudança, é tempo de alinhamento, é tempo de ajustar posturas, porque isso vai trazer um impacto na sua vida, no seu ano, nos seus relacionamentos. O que eu e você, a pergunta que a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer hoje? O que a gente precisa fazer hoje para que a nossa vida agrade mais o Senhor? Ou talvez o que eu preciso deixar de fazer hoje? Será que eu preciso mudar esse vocabulário? Como diz aqui o texto, mudar o pensamento acerca das pessoas, daquilo que eu falo? Bom, para a gente poder caminhar para o encerramento, eu vejo aqui atitudes nobres desse homem, mesmo sendo um criminoso a vida toda, mesmo talvez não passando pela escola ali judaica, mesmo ele talvez não tendo as instruções de um rabino, ou talvez teve, eu não sei como é a história dele, mas esse homem tem atitudes diante da cruz, que hoje numa noite como essa, a gente precisa pensar. A primeira delas, que mudanças precisam ter na nossa vida, para que a gente possa ter um impacto no nosso futuro. Primeiro, a gente precisa, esse homem, melhor dizendo, ele temeu a Deus. Ele viu que a morte da cruz, por mais angustiosa que fosse, não se comparava à dor de partida da vida sem Cristo, ou de viver sem Cristo. Não tem sofrimento nenhum nessa terra que se compara ao sofrimento de viver longe de Deus, na terra e na eternidade. Eu acredito que precisa recair sobre nós, e a minha oração é essa, o temor de Deus no nosso coração, porque hoje nós vemos muitas vezes, muitos até mesmo cristãos, que vivem uma vida como se Deus nem mesmo existisse. São pessoas brilhantes dentro da casa de Deus,
mas às vezes no dia a dia, a sua postura, a sua palavra, não revela nenhum temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente não pode brincar com Deus. Você brinca de videogame, irmão. Você brinca de carrinho. Você brinca de qualquer coisa. Mas com Deus, não se brinca. Aquilo que o homem semear, e isso também ceifará. Temor de Deus. Esse homem se torna uma escola sobre temor a Deus. Ele diz assim para o outro criminoso: nem ao menos teme a Deus. Esse homem se torna uma escola porque outro ato dele que me mostra aqui nesse texto, que esse texto nos mostra, é que ele viu a sua própria pecaminosidade. Ele diz aqui, e nós com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam, reconhecimento que era um transgressor. Eu só vou ter mudanças da minha vida se eu reconhecer áreas que realmente precisam ser mudadas. Uma frase que eu sempre às vezes digo é: eu só mudo aquilo que eu identifico. Se eu sentir um cheiro de queimado aqui, para eu mudar essa situação, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Descobrir aonde está. Senão, se eu pegar o extintor aqui e começar a jogar na caixa de som e for lá, adianta? For lá no ar-condicionado? Não. Porque eu primeiro preciso identificar, porque eu só mudo aquilo que eu identifico. Quando eu identifico um problema, nasce a oportunidade de mudanças. Agora, se você não reconhece, nunca vai mudar a sua vida. Esse homem reconheceu que ele era um pecador. Ele admitiu aqui nas suas palavras que ele merecia a morte, que ele merecia a condenação. Cristo não, mas ele merecia. Isso me fez avaliar, irmãos, que a gente precisa reavaliar a nossa vida, a nossa caminhada em todos os aspectos, para ver aquilo que eu preciso de fato mudar na minha história. Como disse uma frase: ou você muda ou tudo se repete. Quem quer ter um ano de 2020 melhor aí? Todos nós. Isso é possível. Se você quer ter uma vida com Deus maior, você comece a fazer o que você não fazia. Comece a ter uma vida de oração melhor. Comece a ter um relacionamento com Deus melhor. Você precisa tomar as atitudes necessárias. Identificar, esse homem identifica a sua pecaminosidade. Esse homem, ele gera sobre o coração dele, do outro, temor a Deus. Esse homem, no processo de mudança, ele vê a perfeição de Cristo. Irmãos, mudanças acontecem na nossa caminhada cristã a partir desses princípios. Temor a Deus, reconhecer que eu preciso mudar. O terceiro passo, ver o quão perfeito é o Cristo que eu sirvo, o quão digno de honra, o quão digno de eu viver em santidade e honrá-lo nessa terra, o quão perfeito que Ele é, tanto que os anjos estão diante do trono dele dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. O Jesus que nós servimos é perfeito em sua essência, é perfeito em sua palavra, é perfeito em sua postura, é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Até Judas Iscariotes reconheceu isso, quando ele diz assim: traí sangue inocente. Até o traidor, mesmo com o ato de traição, reconheceu: esse homem é inocente. Até o Pilatos, que estava diante de Jesus, diz: nenhum crime acho nesse homem. Até a esposa de Pilatos, com o seu sonho, disse as palavras: não entre na questão desse justo, porque eles perceberam, e esse criminoso que teve a vida e o seu futuro transformado também percebeu que o Jesus que ele serve é um Jesus que é santo e deve ser reverenciado, deve ser adorado, deve ser glorificado, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, porque ele é Deus acima de todas as coisas. Você pode tributar a ele com uma salva de palmas, o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, o seu amor por Ele. Não tem como olhar para Cristo e continuar da mesma forma. Não tem como olhar para a cruz e ver que Ele, mesmo sendo um homem plenamente sem pecado,
pagou um sacrifício altíssimo para que eu e você pudéssemos ser alcançados pela graça de Deus. Até quando, até quando, até quando? Esse homem olhar a perfeição de Cristo, ele mesmo disse, nenhum mal esse homem fez. Ao olhar essa plenitude de Cristo, essa impecabilidade de Cristo, ele confessa Cristo como Senhor, ele confessa Cristo como Salvador, e ele confessa Cristo como Rei na sua vida. Um homem que até então era criminoso, se torna uma escola para nós, porque ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim. E às vezes a gente vive a vida como tendo Cristo, entre aspas, como Salvador, mas não deixa Ele agir como Senhor na nossa história. Porque às vezes a gente faz o que a gente quer fazer, e não aquilo que Ele decide fazer na nossa vida. A gente vai tomar decisões, vai fazer negociações, vai entrar em certos relacionamentos, e mesmo sabendo que não é da vontade de Deus, você continua fazendo. Ele não está sendo Senhor sobre a sua história. Um criminoso nos ensina que Cristo deve ser Senhor da nossa vida. Ele reconhece como Senhor, ele reconhece como Salvador, porque ele diz assim, lembra-te de mim. É como se ele estivesse gritando, salva-me dessa morte eterna, dessa condenação eterna. Irmãos, uma oração que esse moço fez, uma oração, ali numa fala que ele teve com Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Essa oração foi atendida de forma imediata, porque nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Coloque isso na sua cabeça, a sua oração não são palavras soltas ao ar. As orações te permitem colocar os pés no nível do sobrenatural. Foi pela oração que um povo que estava aprisionado 430 anos é liberto de uma história de escravidão, porque o povo clama ao Senhor. É pela oração de uma cidade 3 anos e meio sem ver uma gota de chuva, o Senhor faz brotar uma nuvem nos céus e derrama provisão e chuva sobre a terra, porque um homem de Deus começou a orar. E não era um homem com asa, como se fosse um anjo, não, era um homem que Tiago 5 diz que era semelhante a mim e você, um homem de carne e osso, um homem que tinha desafios como nós, mas que clamou a Deus e creu, e viu uma cidade inteira sendo beneficiada pela oração, porque a oração, ela age no sobrenatural. A oração, enfermos são curados, meu irmão, pela oração nós vemos até mortos ressuscitando, pela oração nós vemos cidades, nações, famílias sendo restauradas. Por isso creia ao Senhor, cada oportunidade que você tiver de orar, seja aqui na igreja, seja talvez no seu quarto, nas suas devocionais, ore com o coração cheio de fé, porque você ora para um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Você ora para um Deus que move sobre o nível da oração. Quero declarar que Deus vai te levantar como intercessor na sua casa, e essa salvação que alcançou o coração desse criminoso vai alcançar a sua família no nome de Jesus. Se você tem um familiar que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, eu quero declarar em nome de Jesus, você vai se levantar e vai dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o Senhor vai gerar aquilo que gerou na minha casa, vai gerar sobre a sua família, para a glória do nome dEle. Ore pela sua família, tome as decisões e a postura necessária, e você vai ver aquilo que Deus prometeu. Ele é fiel, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Se Ele falou, Ele cumpre. Esse é o Deus que nós servimos. Esse homem nos ensina que Jesus é Senhor, e Jesus é Salvador, e Jesus é Rei, porque Ele fala assim, lembra-te de mim quando entrares no teu Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu encerro, porque esse homem nos inspira a acreditar na eternidade com Cristo. Porque ele diz, quando entrares no teu reino, sabe o que ele está dizendo? O que ele afirma através dessa frase é, Jesus não vai morrer aqui e vai ficar por aqui mesmo a história dele. Ele vai entrar num novo nível. Existe uma eternidade em que esse Jesus reina. Ele estava aqui revelando a sua forma, a sua crença na eternidade com Cristo. Como diz um autor, sobre a cruz, o olho da fé detectou a coroa, não de espinhos, mas de ouro. Jesus tem preparado a eternidade para nós.
E somente através da salvação em Cristo Jesus, nós podemos viver essa eternidade com Deus. A salvação é pela graça. A salvação pode ser apropriada imediatamente na nossa história. Não importa se você desviou dos caminhos do Senhor. É como um filho pródigo, você decidiu um comportamento de mudança, o pai está de braços abertos. Mas pastor, minha vida tá, não importa como está. Jesus arranca do império das trevas de imediato e transporta para o reino do Filho do seu amor. É Ele que faz. Ele pega o Saulo que está lá no cavalo, com intentos de matar cristão, e antes de chegar no destino, o Senhor transforma a história e o coração dele. Essa salvação é apropriada imediatamente. Diga comigo, a graça divina excede as expectativas humanas. Fala essa frase para quem está do seu lado. A graça divina excede as expectativas humanas. Você crê nisso? O que o ladrão pediu para Jesus? Senhor. E o que Jesus liberou para ele? Afirmou, hoje mesmo estarás. Ele pede para ser lembrado. E Jesus surpreende esse moço, falando, você já vai desfrutar disso. Eu quero declarar que as expectativas que você tem vão ser surpreendidas pela graça de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado tentou dominar, não vai reinar, porque pela decisão aí do seu coração, a graça de Deus vai ser superabundante sobre a sua história, para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Eu quero convidar você a colocar-se de pé. O Espírito de Deus está neste lugar. De um lado na cruz, um ladrão se manifesta com rejeição. Numa cruz no meio onde Cristo está, se manifesta a redenção. Na cruz do outro lado, um ladrão arrependido se manifesta com a rendição diante do Senhor. Um homem que consegue ver, através da cruz, que existe uma eternidade com Cristo nos céus. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, porque hoje você está diante dessa tão gloriosa dádiva. Talvez você já foi alcançado por ela, talvez você está distante, afastado dela, talvez você ainda não se rendeu à graça de Deus, mas eu quero declarar que Jesus te trouxe aqui para impactar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Querido, não deixe para amanhã a dor chegar, para a mudança acontecer na sua história. Hoje é o dia que o Espírito de Deus te atraiu debaixo de chuva, para estar aqui, para ouvir a voz do Eterno ecoando no seu coração, falando, filho, eu te amo, filho, eu te escolhi, filho, mude, filho, eu quero escrever uma nova história na sua vida. A eternidade com Cristo é uma realidade. Feche os seus olhos, eu quero encerrar lendo uma frase que diz assim: o céu e o inferno não são lugares distantes de nós, tudo depende de como nos comportamos em relação a Jesus. O céu e o inferno não são lugares distantes de nós, tudo depende de como nos comportamos em relação a Jesus. Com os olhos fechados, Espírito de Deus, você tem algo para falar com o Senhor? Se você crê na oração, aquele homem falou uma frase em oração. Ele falou uma frase para Jesus que deu o destino para a sua vida, para a sua eternidade. Você tem algo para falar com Deus aí? Você quer aproveitar essa oportunidade para dizer algo para Jesus, para realinhar a sua vida, para realinhar o seu coração? Essa é a oportunidade de você assim fazer. Isso, ore ao Senhor, coloque a sua vida, peça perdão. Reconheça aquilo que precisa ser realinhado diante dos céus. O Senhor nos confronta, Ele só confronta o filho que ama, Ele só repreende o filho que ama.
nós estamos conversando aqui, irmãos, tem impacto, tanto na nossa vida terrena, quanto na nossa vida eterna. Nós não sabemos do dia de amanhã. Eu estava em viagem pregando num congresso esse final de semana e recebi uma notícia tão estarrecedora. Um jovem chamado Caleb, da igreja batista, lá no Jardim P, se não me falha a memória. Um menino brilhante, cheio de vida, cheio de Cristo. Já me convidou tantas vezes para pregar lá, já esteve aqui conosco. De repente, andando de moto, sofreu um acidente e partiu. Tão jovem, tão jovem. Eu jamais imaginaria que poderia acontecer algo assim com Caleb. Eu fiquei com o coração tão apertado. Eu fiquei tão pensativo sobre isso. O futuro todo pela frente. Nós não sabemos do dia de amanhã. Eu quero fazer um convite para você que nessa noite deseja entregar o seu coração para Jesus. Talvez voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você venha na igreja, isso aí não significa tanta coisa. O que de fato significa é a convicção no seu coração que Jesus de fato é o seu Senhor e o seu Salvador. Então coloque a mão sobre o seu coração. Eu gostaria que toda a igreja orasse comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida e o meu coração totalmente a Ti. Perdoe os meus pecados, limpa o meu coração e escreva o meu nome no livro da vida e faça de mim uma nova criatura para a glória do Teu nome. Eu assim oro no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E quero pedir que o Senhor venha realinhar o nosso coração, ó Deus, diante daquilo que o Senhor precisa, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, precisemos, melhor dizendo, ó Deus, mudar. Traga a nossa mente, seja palavra, seja relacionamento, seja decisões, seja postura, que a nossa vida esteja alinhada com os céus e que possamos, ó Deus, honrar o Senhor em tudo quanto façamos. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que a salvação vai alcançar famílias aqui neste lugar. Eu quero declarar que o Senhor vai levantar homens e mulheres, sejam jovens, sejam adolescentes, sejam adultos, como instrumentos do Senhor, para que a salvação alcance esses lares. Eu declaro que toda ação maligna, ó Deus, contra vidas, contra mentes, contra, ó Deus, essas pessoas sejam quebradas no nome de Jesus, e que nesse ano de 2020, surpresas dos céus venham, ó Deus, chegar sobre as vidas dos teus servos, sobre as famílias deles, no nome de Jesus. Nós assim oramos. Se você crê, você pode dizer glória a Deus e aplaudir a Jesus.